Olá, gente. A aula de hoje a gente vai trabalhar os conflitos mundiais. Galera, o mundo de hoje passa por sérios problemas. É fome, é miséria, é falta de moradia, é desatenção dos governos, mas existem algumas regiões específicas aonde todos esses problemas são somados a conflitos relacionados a guerras, a violência, a barbárie. É importante você, antes de analisar cada conflito especificamente, ter uma noção de como esses conflitos se dão, o porquê, as causas desses conflitos. Bom, o mundo de hoje está muito relacionado ao final da Guerra Fria. Ou seja, o ano base é 1989. Pós 1989, ou seja, após a queda do Muro de Berlim, o mundo passa por uma série de transformações. O mundo, ele entra numa fase onde o que importa não é mais tanto a geopolítica, e sim a geoeconomia. Ou seja, o espaço é dinheiro, o espaço vale dinheiro. Bom, nessa luta se mantiveram alguns regionalismos. Isso tem muito a ver com o final da Guerra Fria. Esses regionalismos, eles são o resquício do que sobrou. Hoje, eles ainda atuam, só que com uma outra cara, com outro perfil. Justamente sobre esses conflitos, baseado nesses regionalismos, para quem não sabe, né? Regionalismo, ele está relacionado a conflitos em determinadas regiões dentro de um país. Existem regionalismos aonde os conflitos afloram, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. O mundo de hoje, o mundo pós-Guerra Fria, ele está bem ligado à economia. E esses regionalismos, ou seja, esse grupo de pessoas pode ser, de repente, dentro de uma mesma etnia, ou pode ser etnias diferentes morando dentro de um mesmo país. Isso causa, hoje, uma série de problemas e que faz com que o mundo de hoje, as pessoas se perguntem, será que nós estamos caminhando para um mundo de paz ou um mundo de guerra? Para tratar disso, pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi, sem sombra de dúvida, o conflito mais sangrento da história mundial, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Inicialmente, o papel da ONU era manter a ordem. A ordem pós-Segunda Guerra era uma ordem bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, onde havia um equilíbrio de forças. Hoje, com o fim da União Soviética, a queda do socialismo e o mundo pós-Guerra Fria, a gente tem os Estados Unidos como a grande superpotência militar, a única potência capaz de combater qualquer tipo de iniciativa de guerra, enfim. Será que isso é bom para o planeta? O tempo dirá, a história, né, vai nos mostrar. Agora, vamos tratar dos conflitos que afligem hoje a humanidade. É claro que nessa aula a gente não vai falar de todos, mas tem alguns casos que ainda se mantêm bastante acesos na memória e, né, na vivência de cada um no mundo de hoje. Ok? Vem comigo. Vamos agora analisar o comentário de um sociólogo a respeito das possíveis causas dos conflitos no mundo de hoje. Acompanha só, presta atenção, né? Porque é muito importante a opinião de um especialista. A desintegração de todos os estados socialistas no mundo pós-Guerra Fria desencadeou algumas brigas, alguns conflitos entre religiões e etnias diferentes, que estavam até congelados devido aos regimes totalitários da época. Hoje ocorre que a maioria desses conflitos, né, todos os conflitos que ocorrem hoje, quer dizer, eles são impulsionados por brigas entre religiões mesmo, com exceção do Haiti e do próprio Brasil. O Haiti, como nós sabemos, em 1804 se tornou independente da França.
e até hoje não conseguiu atingir, não é uma nação, ele não conseguiu atingir isso. Já dentro da Rússia, por exemplo, o que aconteceu na escola, que foram grupos chechenos separatistas e ligados à Al-Qaeda também, são ligados ao islamismo. Em Madrid, os atentados à bomba nos 4 trens, o que ocorreu foi também uma célula local da Al-Qaeda. No Afeganistão também são 2 grupos, um muçulmano ligado ao Talibã e o outro ligado a outra etnia, né? Então, temos também dentro do Sudão uma briga entre o norte muçulmano e o sul cristão, a maioria cristã, e também seguem as religiões tribais. Aqui também nós temos no Oriente Médio, que há mais de 50 anos, palestinos e israelenses brigam, o fanatismo não deixa que eles entrem num acordo sensato, o que seria, né, montar um Estado palestino. E essa briga, quer dizer, criou os atentados terroristas em 2001 e eles não têm condições, eles não conseguem enxergar um mundo além do Islã. Pelo que nós vimos dentro de todos os conflitos, as raízes, né, principais seriam então o fanatismo e a própria religião. A religião que deveria servir como elemento entre Deus e os homens, ela acaba impondo limites, quer dizer, ela tem um limite somente dentro dela, mas fora dela não consegue fazer essa comunhão. Ela é muito intolerante com as outras religiões. E a gente não fala somente do Islã aqui, nós temos as outras, são 3 religiões monoteístas, né? Seria o judaísmo, o islamismo e o próprio catolicismo. Eles acabam gerando, incitando mesmo que as pessoas tenham até esse tipo de reação. Um dos casos mais importantes a respeito desses conflitos é o caso do Ulster. O Ulster fica localizado na Irlanda do Norte, né? Equivale à Irlanda do Norte. Bom, dá uma olhadinha no mapinha para você não se perder. São 2 grandes ilhas na região, Grã-Bretanha e Irlanda. A ilha da Grã-Bretanha tem 3 países dentro dela: Inglaterra, País de Gales, Escócia. Já a ilha da Irlanda, que é a outra ilha, ela tem 2 países. Um é a Irlanda do Norte, Ulster, e tem a Irlanda, né, chamado também de Eire. Há problemas históricos entre irlandeses, né, e bretões, que é a galera que habitava, né, ou habita a Grã-Bretanha. Principalmente os ingleses. Os ingleses, eles, pelo processo histórico, eles acabaram adotando o protestantismo como religião principal. Já os irlandeses continuaram aliados ao Papa, né? Ou seja, fiéis ao catolicismo. Bom, no século XVII, século XVIII, você tem uma grande migração de ingleses, principalmente devido, né, à Revolução Industrial, em que na Inglaterra estava se processando. O governo inglês, né, obrigou as pessoas que moravam no campo a se mudarem para a cidade, né, para criar mão de obra para a indústria, os famosos enclosures, né? Então, muitos desses ingleses, vendo suas terras cercadas e a impossibilidade de continuar ali, acabaram não migrando para a cidade, mas sim para outra ilha, né? Saíram da ilha da Grã-Bretanha e foram para a ilha da Irlanda. Isso causou um impasse, né? Uma disputa territorial. Esses ingleses se concentraram na parte norte. Eu já falei para você que os ingleses adotaram o protestantismo, tá? Enquanto que os irlandeses que estavam morando na ilha da Irlanda eram católicos. Então, o cenário é esse: deslocamento de ingleses protestantes para a Irlanda do Norte, ou Ulster. Esse quadro vai permanecer, tá?
mais ou menos por volta de 1919, 1920, você tem a assinatura do Tratado de Londres. O Tratado de Londres, ele mostra a divisão da Irlanda. A parte norte, aonde moravam descendentes desses ingleses, né, protestantes, na maioria, decide continuar unida ao Reino Unido. Aí você fala assim, Duarte, Reino Unido? O que é isso? Reino Unido é a união de Inglaterra, País de Gales e Escócia e a Ilha da Irlanda. Só que no Reino Unido todo prevalece o protestantismo. Já na Ilha da Irlanda é o único local onde você tem o catolicismo. Menos na Irlanda do Norte, menos no Ulster. Bom, gente, isso pode estar gerando uma certa confusão, mas vê se fica claro. Em primeiro lugar, ingleses saíram da Grã-Bretanha, lá, né, da Inglaterra, foram para a Irlanda do Norte, protestantes, para o Ulster, e formaram a maioria da população ali. Enquanto que, na parte centro-sul da Ilha da Irlanda, a maioria era de católicos. Isso causou um racha, né, uma divisão, que vai, né, se mostrar no Tratado de Londres, aonde a parte sul se desmembra da parte norte. Ou seja, o Ulster, de maioria protestante inglesa, se mantém unida ao Reino Unido, enquanto que a Irlanda, né, ou Eire, maioria católica, fica separada. Mas, então, se houve a separação pelo Tratado de Londres, qual é o problema, Duarte? O problema é o seguinte, é que no Ulster, naquela partezinha norte, onde tinha maioria protestante, para ser mais exato, mais ou menos aí uns 70%, 75% de protestantes, havia uma minoria católica que não aceitou a separação, que queria uma ilha inteira da Irlanda católica. Dá uma olhadinha no mapa, só que a parte norte tinha maioria protestante e queria continuar unida ao Reino Unido. Esse racha vai se acirrar nos anos 60. Nos anos 60, especificamente um grupo, vai tomar conta do cenário lá no Ulster, na Irlanda do Norte. Nome desse grupo, IRA, Irish Republic Army, ou seja, Exército Republicano Irlandês, o IRA. O IRA é um grupo de defesa dos católicos do Ulster, ou seja, a minoria católica lá na Irlanda do Norte, algo em torno de 25%. Esse é um grupo terrorista que vai atuar, né, para que haja uma ilha inteira católica. Na verdade, o que o IRA queria era expulsar os protestantes do Ulster, ou seja, da Irlanda do Norte, e criar uma ilha inteira católica. Bom, a disputa pode parecer religiosa, mas na verdade é territorial, né? Eles querem terra, eles querem expulsar os descendentes de ingleses protestantes. Esse conflito vai ficar tão violento que em 1969 os ingleses, as tropas inglesas vão ocupar a região. Ocupam a região e isso torna o clima mais tenso ainda, porque os ingleses, as tropas inglesas, são protestantes. O IRA, que defende aquela minoria católica, começa a entrar num confronto praticamente diário ou semanal contra as forças inglesas. Um dos casos mais famosos da história mundial é o famoso Domingo Sangrento, 1972, onde uma passeata de católicos na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, foi reprimida violentamente por tropas inglesas. Morreram católicos. A opinião pública mundial pede explicações ao governo inglês. Como vão matar, como vão atirar em inocentes católicos? O IRA se torna mais poderoso, os conflitos se acirram. Por exemplo, o IRA detona várias bombas em Londres, capital da Inglaterra, protestante. Lembre-se, o IRA defende a minoria que é católica na Irlanda do Norte. Bom,
esse quadro vai chegar nos anos 90 ainda não resolvido. Nos anos 90 você tem uma tentativa de acordo de paz. Os anos 90 marcam a tentativa de conversa entre católicos que são nacionalistas e protestantes, que são unionistas, aqueles que querem continuar unidos ao Reino Unido. E o primeiro grande acordo sai no ano de 1997. É o famoso Acordo de Páscoa. Por que, Duarte, Acordo de Páscoa? Porque ele foi assinado na época da Páscoa. Importante tanto para católicos quanto para protestantes. Por esse acordo, a Inglaterra ela dava mais autonomia aos católicos, lá da Irlanda do Norte. Quer dizer, eles teriam mais voz no parlamento. Já os católicos, da Irlanda do Norte, representados por esse grupo terrorista IRA, teriam que entregar as armas. E, além disso, na Constituição da Irlanda, do Eire, aquela de maioria católica, do Sul que já tinha se separado, na Constituição do Eire havia uma cláusula onde se previa uma futura anexação da parte norte. No Acordo de Páscoa, os protestantes exigem que essa cláusula seja retirada, a cláusula da futura anexação. Ou seja, para quem entendeu direito à explicação, percebeu que a grande vitoriosa nesse Acordo de Páscoa foi a Inglaterra. Ela deu maior autonomia para os católicos no parlamento. Legal. Mas teve dos católicos a retirada da cláusula da futura anexação e ainda o IRA depôs as armas. Ué, Duarte, entregaram todas as armas? Claro que não. Tem um pequeno grupo radical que ainda não aceitou esse Acordo de Páscoa e ainda podem haver problemas na região, o futuro dirá. Ok? Legal? Gostaram? Vamos partir para outro problema? A questão do País Basco, sem dúvida, hoje é uma das mais importantes no cenário mundial. O País Basco fica cerca de 80% do seu território no norte da Espanha e 20% do seu território na parte sudoeste da França. Quer dizer, o País Basco pega terras da Espanha, principalmente, e da França. O povo basco, ele é diferente, tem costumes, tem tradições, usa uma língua diferente da Espanha e da França. A língua é o euskera. Não se sabe ao certo como os bascos se localizaram e se implantaram na região, mas é certo que eles têm toda uma tradição, toda uma cultura diferenciada tanto de franceses quanto de espanhóis. O País Basco, o povo basco, principalmente, ele é muito irreverente, muito brincalhão, e tem uma série de festas que são características locais. Agora, quando é que começam os problemas mais agressivos com relação ao País Basco? Os problemas começam com a ditadura do general Franco. Franco chega ao poder após a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola foi uma das precursoras aí da Segunda Guerra Mundial, inclusive com teste de armamentos, enfim, de táticas de guerra. Bom, o importante é saber que Franco chega ao poder e ele governa de Madrid. Madrid, também dá uma olhadinha no mapa, localizada bem no centro da Espanha. Franco vai ser um grande ditador. E como todo bom ditador, ele vai reprimir qualquer tentativa de separatismo ou de diferença. Ele quer todo o controle dentro de suas mãos, dentro de Madrid.
E o que ele faz? Ele reprime, por exemplo, os bascos e outras tentativas, né, de separatismos dentro da Espanha. Ele proíbe o uso da língua basca em escolas, ele caça, por exemplo, políticos bascos, proíbe, né, alguns bascos de saírem da Espanha, controla a região com reforço policial. Quer dizer, o Franco vai controlar mesmo, né? Proíbe tradições, festas bascas, obriga os bascos a utilizarem o espanhol como sua única, né, língua para se comunicar. Quer dizer, é óbvio que os bascos não vão gostar dessa repressão do general Franco, né? Tá na cara. E em 1959, como resposta a essa repressão de Franco, os bascos criam o ETA, né? A sigla quer dizer Euskadi ta Askatasuna, que quer dizer em português Pátria Basca e Liberdade. Criam uma bandeira, né, para o País Basco, e esse grupo ETA, que é um grupo que atua na ilegalidade, né, um grupo terrorista. O grande objetivo do ETA era matar, né, políticos espanhóis e principalmente o general Franco. O ETA atua na ilegalidade, na clandestinidade e causa, né, uma série de centenas aí, né, de mortes dentro da Espanha, principalmente políticos espanhóis que lutavam contra o País Basco. O ETA é um dos grupos mais violentos já criados a nível mundial com relação ao terrorismo. Isso fica muito marcado na memória dos espanhóis. Bom, essa história tem continuidade com a morte do general Franco em 1975. Com a morte de Franco, a sua ditadura vai ficando cada vez mais fraca, até que em 1977 cai a ditadura franquista, né? E volta a monarquia. Bom, com a volta da monarquia, a repressão aos bascos diminui. O uso da língua basca volta a ser permitido, né? Volta a ser ensinado nas escolas. Tradições bascas voltam a fazer parte do calendário nacional. Enfim, a repressão diminui. E além da diminuição dessa repressão, a Espanha, isso em 1977, a partir de 77, a Espanha em 1986 ela entra na União Europeia, o que contribui para a grande elevação do nível de renda, tanto dos espanhóis, né, quanto dos bascos. Isso faz com que haja uma melhora, né, nas condições de vida, haja uma melhora no nível de renda, no consumo, né, de eletrodomésticos, de automóveis, enfim. A qualidade de vida, de um modo geral, melhora muito para os bascos e para os espanhóis, de um modo geral, quando a Espanha entra na União Europeia, fazendo diminuir um pouco, né, a pressão para o separatismo basco, que tanto o ETA defendeu. Bom, nos anos 90, o ETA sofre um enfraquecimento nas suas fileiras. Ele ainda existe, o terrorismo não acabou dentro da Espanha, né? Mas não é como, por exemplo, nos anos 60, onde o ETA era endeusado por boa parte da população basca. Hoje o basco já pensa duas vezes se deve ou não se separar da Espanha. Um outro conflito que é extremamente problemático ainda hoje é a questão da Caxemira. Bom, para entender a Caxemira, óbvio, a gente precisa localizar. Bom, dá uma olhadinha só, olha onde ela se localiza, bem lá no norte da Índia, na fronteira ali com o Paquistão e com a China. Os problemas na região começaram a partir da partilha da ONU. No ano de 1947. 1947, pós-Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, que dominava a região, fica enfraquecida, né, porque a Segunda Guerra Mundial devastou a Europa, inclusive a Inglaterra, né, que foi vencedora. A Inglaterra fica fraca, retira seu comando militar, né, a sua dominação da região, e a ONU tem que fazer a partilha. Gente,
Mais uma vez, a ONU vai fazer uma partilha e faz uma grande burrada. A ONU, ela separa Índia e Paquistão. Ela cria o país Índia, né, separado do país Paquistão. Até aí nenhum problema. Porque a Índia contém, a maioria de sua população, né, é de origem, de religião, né, hindu. Enquanto que o Paquistão recebe a maioria de população islâmica, né? Na verdade, a ONU separa povos com religiões diferentes. Quem era islâmico vai para o Paquistão, quem é hindu fica na Índia. Só que tem um probleminha. Ao norte, a região da Caxemira, ela não é bem dividida. Por quê, Duarte? Ela contém, a maioria da população na Caxemira é islâmica, cerca de 70%, 75%. Já o controle sobre ela fica dado à Índia. Bom, você já imaginou o problema, né? A maioria islâmica querendo, né, uma união ao Paquistão, fica sob controle indiano-hindu. Isso gera uma série de conflitos e rivalidades. O Paquistão, né, não aceita a perda dessa região. E em 1965 a coisa chega a tal ponto em que a Índia manda uma série de tropas ocupar a região militarmente mesmo, e o conflito se dá, né, a partir desse ano 1965. Bom, seria um conflito localizado se não fosse por um detalhe. Tanto a Índia quanto o Paquistão desenvolveram programas de armas nucleares. A Índia, ela desenvolve o seu programa nuclear a partir dos anos 70, né, conseguindo a sua ogiva. Já o Paquistão mostra ao mundo que tem a bomba atômica em 1998, causando um furor, né, já que o Paquistão é o primeiro, né, foi o primeiro país islâmico a conseguir a tão invejada, infelizmente invejada, bomba atômica. Claro que não são mísseis, né, intercontinentais, quer dizer, não tem grande autonomia, mas como são países vizinhos, Índia e Paquistão, as bombas atômicas de ambos têm condição de atingir, né, o país que está ao lado. Infelizmente, essas potências mundiais acabaram desenvolvendo esses programas, e a ONU, os Estados Unidos, as principais potências mundiais, têm que estar de olho nesse conflito. Atualmente a região é controlada pela Índia, mas o Paquistão não aceita isso e já ameaçou jogar bomba atômica no vizinho e, consequentemente, a Índia ameaçou de responder. Enfim, você pode ter desenvolvimento de uma guerra nuclear ali na região. Para terminar, a gente vai falar sobre a questão do Quebec. Você sabe onde fica o Quebec? O Quebec, gente, fica no Canadá. É uma provínciazinha do Canadá, lá na América do Norte. Essa região foi colonizada por franceses por volta do ano de 1534. Bom, os antecedentes são muito importantes para a gente entender o que vai acontecer depois. Os franceses vão colonizar a área e transformar a área numa grande fortificação francesa. Vão criar bases militares, vão criar vilas, cidades, pessoas da França vão parar nessa região do Canadá, trazendo, por exemplo, né, a cultura francesa, hábitos, né, que vieram da França. A Igreja Católica vem junto, constroem-se igrejas, ou seja, você tem no Quebec um grande pedaço da França na América do Norte. Só que esse pedaço, em 1763, foi tomado pela Inglaterra. A Inglaterra, ela consolida sua dominação territorial na América do Norte, tomando o Quebec da França. E aí você tem um problema. Por quê? Você tem uma série de francófonos, ou seja, descendentes de franceses que moram no Quebec, e uma dominação inglesa. É criado o Quebec Act,
né, a lei do Quebec, que mantinha, né, que resguardava a propriedade dos franceses, né, dos francófonos, mesmo sob a administração inglesa. Galera, os ingleses não só se restringem ao Quebec, como dominam, né, espalham-se por todo o Canadá. Quer dizer, o Canadá, na sua maior parte, é de colonização inglesa, né? As pessoas falam no dia a dia inglês. Só tem uma partezinha, o Quebec, que é onde as pessoas falam francês, né? Majoritariamente, a maioria das pessoas falam o francês no dia a dia. Isso cria diferenças culturais. Com relação aos problemas, aos conflitos anteriores que a gente analisou, né? Há uma diferença para esse do Quebec. Esse do Quebec não há, por exemplo, nenhum conflito armado, né? Não há nenhum grupo terrorista, como, por exemplo, o IRA, o ETA, tá? Mas você tem um movimento separatista, um movimento pacífico que busca, né, uma separação do restante do Canadá. Eles já conseguiram alguns plebiscitos, mas até hoje nenhum plebiscito conseguiu mostrar que a maioria da população do Quebec quer realmente a separação. Isso se deve principalmente à qualidade de vida no Canadá, né? O Canadá é um dos países que lideram a lista do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Quer dizer, é um país cuja qualidade de vida é uma das melhores do planeta. Saúde, educação. Quer dizer, será que se criando um novo país, será que se houvesse um país Quebec, a qualidade de vida se manteria? Agora, por outro lado, quem defende a separação do Quebec em relação ao Canadá mostra argumentos do tipo: o Quebec seria, né, a quarta maior economia das Américas, só perdendo para Estados Unidos, para o próprio Canadá e para o Brasil. Quer dizer, a quarta maior economia das Américas seria do Quebec. Eles acusam os que defendem, né, a separação, acusam o governo do Canadá de privilegiar outras regiões e não privilegiar o Quebec. Enfim, há possibilidades de separação, né? Esse conflito cultural, esse choque cultural na América do Norte existe, tá? Tem bandeira, enfim, existe todo um movimento de independência que pode ou não conseguir, né, a sua separação do restante do Canadá. Para terminar, uma observação importante é a de que os Estados Unidos são radicalmente contra, né, essa separação de Quebec em relação ao Canadá, até porque a relação dos Estados Unidos com o governo canadense é a melhor possível, né? Como dica de estudos, vocês podem trabalhar a questão do Quebec, a questão da Caxemira, enfim, os conflitos que nós trabalhamos hoje e outros, tá? Lendo jornais, revistas, ou seja, estão sempre aparecendo na mídia, né? Novos atentados terroristas, infelizmente, ainda nos atingem. Outra forma é você trabalhar com a internet, né? A internet é um meio de comunicação que traz sempre novas atualizações sobre o que está acontecendo nesses cantos do planeta. Legal? Um grande abraço, professor Duarte. Tchau, valeu! Na aula de hoje estudamos os conflitos mundiais. Os conflitos mundiais foram vistos. Você viu as causas a partir, né, do papel da ONU, ou seja, você viu o que acontecia, por exemplo, na ordem antiga, o que acontece na nova ordem, os processos geoeconômicos influenciando, né, nos conflitos de hoje. Além disso, você viu casos específicos, como, por exemplo, o caso do Ulster, onde você tem conflito na Irlanda do Norte, o caso do País Basco, que é um conflito, né, provocado aí pelo general Franco, enfim, pela repressão. Você também analisou
por exemplo, o caso da Caxemira, onde hindus e islâmicos brigam por uma única região, no norte da Índia. E para finalizar, você também viu a história do Canadá, né? E o seu probleminha, que é a região do Quebec, onde a maioria francesa que mora ali, pelo menos de origem francesa, né, reacende ou luta pela sua independência. Bons estudos! Alô, galera, meu amigo professor, presta atenção. Olha, como sugestão para a tua aula, eu poderia falar para você usar documentários. Tem alguns documentários que falam sobre a questão da Caxemira ou sobre a questão, por exemplo, do Ulster, do País Basco, que são maravilhosos, né? Documentários estes que a gente pode pegar, né, na Discovery, enfim, em vários canais a cabo. Outra dica é você trabalhar as diferenças entre cada conflito, tá? Isso é importante, o aluno perceber, tá, as diferenças de cada conflito. E por último, você pode usar filmes, né? Existem filmes que trabalham, claro, de maneira superficial, e aí você aprofundaria esses conflitos no mundo de hoje. Ok? Um grande abraço, professor Duarte. Lembre-se sempre, gente, geografia é vida e você tem que estar atualizado. Por quê? Porque o aluno vai te cobrar e você, com certeza, vai ter que dar o melhor de você. Um grande abraço, professor Duarte. Valeu, gente. Sucesso! Da história mundial, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Inicialmente, o papel da ONU era manter a ordem. A ordem pós-Segunda Guerra era uma ordem bipolar, Estados Unidos versus União Soviética, onde havia um equilíbrio de forças. Hoje, com o fim da União Soviética, a queda do socialismo e o mundo pós-Guerra Fria, a gente tem os Estados Unidos como a grande superpotência militar, a única potência capaz de combater qualquer tipo de iniciativa de guerra, enfim. Será que isso é bom para o planeta? O tempo dirá, a história, né, vai nos mostrar. Agora, vamos tratar dos conflitos que afligem hoje a humanidade. É claro que nessa aula a gente não vai falar de todos, mas... Olá, gente. Na aula de hoje a gente vai trabalhar os conflitos mundiais. Galera, o mundo de hoje passa por sérios problemas. É fome, é miséria, é falta de moradia, é desatenção dos governos, mas existem algumas regiões específicas aonde todos esses problemas são somados a conflitos relacionados a guerras, à violência, à barbárie. É importante você, antes de analisar cada conflito especificamente, ter uma noção de como esses conflitos se dão, o porquê, as causas desses conflitos. Bom, o mundo de hoje está muito relacionado ao final da Guerra Fria.
Ou seja, o ano base ele está relacionado a conflitos em determinadas regiões dentro de um país. Existem regionalismos aonde os conflitos afloram, e é justamente sobre isso que nós vamos falar. O mundo de hoje, o mundo pós-Guerra Fria, ele está bem ligado à economia. E esses regionalismos, ou seja, esse grupo de pessoas pode ser, de repente, dentro de uma mesma etnia, ou pode ser etnias diferentes morando dentro de um mesmo país. Isso causa, hoje, uma série de problemas e que faz com que o mundo de hoje, as pessoas se perguntem, será que nós estamos caminhando para um mundo de paz ou um mundo de guerra? Para tratar disso, pós-1945, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi, sem sombra de dúvida, o conflito mais sangrento, 1989. Pós-1989, ou seja, após a queda do Muro de Berlim, o mundo passa por uma série de transformações. O mundo, ele entra numa fase onde o que importa não é mais tanto a geopolítica, e sim a geoeconomia. Ou seja, o espaço é dinheiro, o espaço vale dinheiro. Bom, nessa luta se mantiveram alguns regionalismos. Isso tem muito a ver com o final da Guerra Fria. Esses regionalismos, eles são o resquício do que sobrou. Hoje, eles ainda atuam, só que com uma outra cara, com outro perfil. Justamente sobre esses conflitos, baseado nesses regionalismos, para quem não sabe, né? Regionalismo